Ciência incrível pop. A ciência é pop. Incrivelmente pop. Olhe em volta de você. Olhe as suas roupas. Pense em como elas são feitas, como elas têm cores diferentes. Olhe para os seus celulares. O que está por trás disso tudo? Ciência. Isso não é ser pop? Vocês sabiam que a ciência influencia até a moda e que isso começou há muito tempo atrás? Foi em 1856, quando o químico William Perkin tentava fazer uma versão sintética de uma droga antimalárica, que ele produziu um corante que tinha uma nova cor que foi chamada de salmão. A cor virou hit, fazendo parte do vestuário de muitas mulheres europeias na época. Essa atenção atraiu outros químicos com a esperança de causarem impacto similar, levando ao desenvolvimento rápido da área de química orgânica. Uma descoberta aparentemente fútil levou ao desenvolvimento da ciência de ponta. Não é curioso? E pop? Desde os estudos de Benjamin Franklin sobre estática e raios, nos anos 1700, a bateria de Alessandro Volta e a descoberta-chave da relação entre eletricidade e magnetismo, a ciência construiu nosso conhecimento de eletricidade, que hoje carrega nossas vozes através de linhas de telefone, traz entretenimento às nossas televisões e mantém as luzes acesas. Também no final dos anos 1700, Edward Jenner mostrou pela primeira vez convincentemente que a vacinação funcionava. Nos anos de 1800, cientistas e médicos estabeleceram a teoria de que muitas doenças são causadas por germes. E na década de 1920, Alexander Fleming, um biólogo, descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina. Desde a erradicação da varíola até a prevenção de deficiências nutricionais, até tratamentos bem-sucedidos para infecções outrora mortais, o impacto da medicina moderna na saúde global tem sido poderoso. De fato, sem ciência, muitas pessoas que vivem hoje teriam morrido de doenças que agora são facilmente tratadas. A ciência também transformou a maneira como comemos hoje. Na década de 1940, os biólogos começaram a desenvolver variedades de milho, trigo e arroz de alto rendimento, que, quando combinadas com novos fertilizantes e pesticidas desenvolvidos por químicos, aumentaram drasticamente a quantidade de alimentos que podiam ser colhidos em um único campo, inaugurando o caminho para a Revolução Verde. Essas tecnologias baseadas em ciência provocaram mudanças marcantes na agricultura, aumentando maciçamente a quantidade de alimentos disponíveis para alimentar o mundo e, simultaneamente, transformando a estrutura econômica das práticas agrícolas. Sei que agora estamos na onda dos orgânicos, mas será que seremos capazes de alimentar a população mundial com orgânicos? Olha um exemplo bem pop de como a ciência está nas nossas vidas. 170 anos atrás, a lavagem das mãos não era um ritual cotidiano, mesmo para médicos que trabalhavam tanto no necrotério quanto na maternidade. No entanto, desde então, os biólogos desenvolveram a teoria dos germes da doença, e a pesquisa mostrou que a lavagem das mãos evita a disseminação da infecção. Um estudo de 2005 descobriu que promover a lavagem das mãos entre crianças em áreas de baixa renda poderia reduzir a incidência de doenças como pneumonia em 50%. Embora lavar as mãos possa parecer um hábito simples hoje, é tão comum apenas porque o conhecimento científico enfatizou seus benefícios. E esse outro? Que peixe comer? Você vai comer a tilápia local ou o filé de cação de anjo? O gosto certamente influencia nessa decisão, assim como o custo. Mas e a ciência? A biologia da conservação nos diz que a população de cação-anjo está sendo dizimada pela indústria de frutos do mar. Ainda mais preocupante, os biólogos sabem que o peixe tem um período de gestação de 12 meses, uma ninhada anual de cerca de 25 peixinhos, dificultando a recuperação da sobrepesca. A tilápia, por outro lado, é cultivada especificamente para consumo humano e não é ameaçada. Qual você escolherá? Querem outro exemplo de ciência incrivelmente pop? Você está curado da sua garganta inflamada e se sentindo bem de novo. Então é hora de abandonar os antibióticos? Bem, você poderia, mas a biologia evolucionária sugere que interromper precocemente os antibióticos encoraja a evolução das bactérias resistentes aos antibióticos, permitindo que as bactérias não mortas pela dose incompleta de antibióticos sobrevivam e se reproduzam preferencialmente.
Essas bactérias levemente resistentes podem voltar para assombrá-lo ou infectar outra pessoa. E se o fizerem, seu antibiótico original pode não funcionar contra a nova cepa. Tá bom, você pode estar aí se perguntando, ok, você deu alguns exemplos legais, mas você consegue dar exemplos daqui de pesquisa sendo feita na UFRJ sobre coisas que afetam nossas vidas? Eu entendo. E a resposta é sim. Fazemos ciência incrivelmente pop? Sim, fazemos, no IBQM, na UFRJ. Um estudo publicado no Science Translational Medicine, que teve como principais pesquisadoras a doutora Andréia Dapoian, do IBQM, e a doutora Juliana Clark, da Faculdade de Farmácia, tentou prever de forma inédita em cobaias os efeitos a longo prazo do Zika. De modo geral, a pesquisa identificou que a infecção de fetos pelos vírus da Zika pode trazer consequências neurológicas, distúrbios de comportamento, como esquizofrenia, autismo, de memória e consequências motoras em crianças com microcefalia ou sem. Além disso, elas viram que o infliximab, já usado para o tratamento da artrite reumatoide, doença que causa dores e deformações, pode ser útil na fase aguda da infecção por Zika, diminuindo o número de convulsões. O próximo passo da pesquisa é verificar se o tratamento poderá ser usado na fase adulta, como uma tentativa de diminuir os efeitos da inflamação no cérebro. Primeiro, os novos testes serão feitos em cobaias. Uma pesquisa super importante relacionada às infecções por Zika foi liderada pelo nosso docente e pesquisador, Dr. Gerson Lima Silva, e conduzida por 16 pesquisadores da Fiocruz e UFRJ. A Zika e a febre amarela são causadas por vírus diferentes, mas da mesma família, a dos flavivírus. Suas estruturas são semelhantes e, por isso, os pesquisadores se perguntaram se a vacina da febre amarela poderia proteger contra a infecção causada pelo vírus Zika. A equipe realizou testes em camundongos vacinados e não vacinados contra a febre amarela e depois infectou seus cérebros com vírus Zika. A carga viral dos camundongos vacinados foi extremamente reduzida em comparação à dos não vacinados. Esse estudo mostra que há uma grande chance da vacina da febre amarela proteger humanos contra a Zika. Se esse efeito for comprovado para humanos, há uma grande vantagem em poder contar com uma vacina licenciada, usada há décadas e disponível no mercado, e que pode ser distribuída e aplicada prontamente no caso de um novo surto de infecções por Zika. Um outro trabalho científico e claramente pop foi liderado pelo Dr. Pedro Lagerblau Oliveira, pesquisador e professor também aqui do IBQM. Seu aluno descobriu que o uso de um remédio usado contra a tirosinemia em humanos, doença que aumenta a quantidade do aminoácido tirosina no sangue, uma doença séria que pode levar à morte, mata seletivamente artrópodes hematófagos como o barbeiro, transmissor da doença de Chagas, e o mosquito Aedes, transmissor de várias doenças virais como chikungunya, Zika, febre amarela e dengue. Eles também viram que se os barbeiros se alimentassem em camundongos que haviam recebido uma dose terapêutica de nitisinona, o remédio usado em humanos, eles morriam. Desta forma, abriu-se uma nova possibilidade para o controle de artrópodes hematófagos como os mosquitos, barbeiros e garrapatos. Nada melhor que novas possibilidades de acabar com esses bichinhos irritantes, você não acha? E aí, pronto para se exercitar? Se eu fosse você, estaria. O resultado da pesquisa realizada pelo grupo dos doutores Fernanda de Felice e Sérgio Ferreira, pesquisadores e professores do IBQM, BCCF e UFRJ, que tem como principal autor o também docente e pesquisador recém-contratado do IBQM, o professor Michel Lourenço, mostrou que o exercício libera um hormônio, a irisina, que pode prevenir o Alzheimer. Corram, pulem, brinquem, exercitem-se e deixem seus cérebros mais felizes e coerentes por mais tempo. Sejam pop, usem a ciência a seu favor. Para terminar, em tempos tão tecnopops, não podemos deixar de citar a participação do IBQM em pesquisa e desenvolvimento. Em 2007, jovens recém-doutores, alguns formados pelo IBQM e a maioria por outras pós-graduações da UFRJ, fundaram a IGEA, uma empresa de biotecnologia que busca atuar na transposição da escala de pesquisa para a industrial, em parceria com entes produtivos públicos
e privados. Um dos primeiros projetos da empresa de maior sucesso nacional dentro do Programa Nacional de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo levou ao desenvolvimento de uma metodologia de produção de octreotida, um peptídeo sintético utilizado para o tratamento de acromegalia e outros cânceres responsivos à somatostatina e hormônio do crescimento. Esse projeto foi desenvolvido pelo grupo do professor e pesquisador de BQM, Dr. Fábio Almeida, e pelo professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia, Dr. Maurício Trambaioli, ambos da UFRJ, em parceria com a IGEA e a empresa farmacêutica Cristália, a maior produtora de anestéticos da América Latina. Estima-se um mercado de 120 milhões de reais para este fármaco. 3% deste valor deve retornar ao UFRJ na forma de fomento à pesquisa. Vai dizer que isso não é pop? É isso. Esses são todos os exemplos? Claro que não, temos muitos outros. Continuem frequentando os eventos de Ciência Incrível que vocês vão conhecer todos. A ciência é incrível. A ciência é pop. A ciência é incrivelmente pop. O IBQM é pop. O IBQM faz ciência pop. Ciência incrível pop. Isso não é pop? Um outro trabalho científico e claramente pop foi liderado pelo Dr. Pedro Lagerblau Oliveira, pesquisador e professor também aqui do IBQM. Seu aluno descobriu que o uso de um remédio usado contra a tirosinemia em humanos, doença que aumenta a quantidade do aminoácido tirosina no sangue, uma doença séria que pode levar à morte, mata seletivamente artrópodes hematófagos como o barbeiro, transmissor da doença de Chagas, e o mosquito Aedes, transmissor de várias doenças virais como chikungunya, zika, febre amarela e dengue. Eles também viram que se os barbeiros se alimentassem em camundongos que haviam recebido uma dose terapêutica de nitizinona, o remédio usado em humanos, eles morriam. Desta forma, abriu-se uma nova possibilidade para o controle de artrópodes hematófagos como os mosquitos, barbeiros e garrapatos. Nada melhor que novas possibilidades de acabar com esses bichinhos irritantes, você não acha? E aí, pronto para se exercitar? Se eu fosse você, estaria. O resultado da pesquisa realizada pelo grupo dos doutores Fernanda de Felice e Sérgio Ferreira, pesquisadores e professores do IBQM, BCCF e UFRJ, que tem como principal autor o também docente e pesquisador recém-contratado do IBQM, o professor Michel Lourenço, mostrou que o exercício libera um hormônio, a irisina, que pode prevenir o Alzheimer. Corram, pulem, brinquem, exercitem-se e deixem seus cérebros mais felizes e coerentes por mais tempo. Sejam pop, usem a ciência a seu favor. Para terminar, em tempos tão tecnopops, não podemos deixar de citar a participação do IBQM em pesquisa e desenvolvimento. Em 2007, jovens recém-doutores, alguns formados pelo IBQM e a maioria por outras pós-graduações da UFRJ, fundaram a IGEA, uma empresa de biotecnologia que busca atuar na transposição da escala de pesquisa para a industrial, em parceria com entes produtivos públicos e privados. Um dos primeiros projetos da empresa de maior sucesso nacional dentro do Programa Nacional de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo levou ao desenvolvimento de uma metodologia de produção de octreotida, um peptídeo sintético utilizado para o tratamento de acromegalia e outros cânceres responsivos à somatostatina e hormônio do crescimento. Esse projeto foi desenvolvido pelo grupo do professor e pesquisador de BQM, Dr. Fábio Almeida, e pelo professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia, Dr. Maurício Trambaioli, ambos da UFRJ, em parceria com a IGEA e a empresa farmacêutica Cristália, a maior produtora de anestéticos da América Latina. Estima-se um mercado de 120 milhões de reais para este fármaco. 3% deste valor deve retornar ao UFRJ na forma de fomento à pesquisa. Vai dizer que isso não é pop? É isso. Esses são todos os exemplos? Claro que não, temos muitos outros. Continuem frequentando os eventos de Ciência Incrível que vocês vão conhecer todos. A ciência é incrível. A ciência é pop. A ciência é incrivelmente pop. O IBQM é pop. O IBQM faz ciência pop. Ciência incrível pop.